Então vamos para o caderno 2, módulo 8, ok? Relações entre triângulos. Então os objetivos de conhecimento vai ser a introdução de ângulos, relações entre ângulos, tá? Então essa é a matéria de hoje. Então vamos lá. Conceito de ângulo. Ângulo é a região de plano compreendida por duas semirretas da mesma origem. Elementos de ângulo. Então, para auxiliar o estudo dos ângulos, vamos definir seus elementos. Então, aqui um desenho do ângulo, do jeito que ele falou, formado por duas linhas, duas semirretas, baseando em sua origem. Então, o primeiro elemento é o vértice, que está aqui embaixo. Está na posição da origem. É o ponto de origem de duas semirretas que o definem. Então, quer dizer, essas duas linhas aqui, juntas, formam esse ponto, ok? Que se chama ponto de origem ou vértice. E os lados são as semirretas que o definem. Quer dizer, essas duas semirretas são chamadas de lado, ok? E esse escurinho aqui, essa parte escura, que é propriamente dita o ângulo. Classificação de um ângulo. Podemos classificar um ângulo de acordo com suas medidas. Então, ângulo nulo mede 0 grau. Então, as duas semirretas ficam na mesma posição e nunca saem do lugar. Ângulo agudo tem a medida entre 0 grau, é maior que 0 grau e menor que 90. Então está aqui o desenho. Se ela viesse até aqui, teria um ângulo de 90. Por isso ela está aqui. Significa que ela é menor que 90. Ângulo reto mede 90 graus. Então, toda vez que vocês encontrarem um ângulo em forma de L, vai ser sempre 90 graus. Então, em vez de ser uma meia-lua aqui, vai ser representado com esse quadrado e um ponto no meio. Ângulo obtuso tem a medida maior que 90 e menor que 180. Então, quer dizer, ela não para aqui, ela passa. Olha a voltinha aqui que ele faz, ó, é maior que o quadradinho. Então, significa que é um ângulo obtuso, porque passou dos 90, ok? Ângulo raso ou ângulo de meia volta, mede 180 graus. Quer dizer, se ela estivesse aqui no meio, seria 90. Como é o dobro, ela faz uma linha reta no chão. E essa voltinha aqui, essa meia-lua, ela fica nesse formato. Então, um ângulo de 180. Ângulo côncavo, que tem maior que 180 e é menor que 360. Então, quer dizer, se ele fizesse a volta completa, que fizesse um círculo, seria 360. Como ele é menor, então eu não posso formá-la, posso passar só do 180. Então, quer dizer, tem a volta do 180 e mais um pouco. E aí significa um ângulo côncavo. Ângulo de uma volta completa mede 360. É o que eu falei. Se o círculo estiver fechado, o completinho esse círculo, é um ângulo de 180. Tá? Vocês podem reparar que faz lembrar o ângulo zero. Só que ele não tem esse círculo aqui. Então é esse círculo que representa uma volta completa. Relações entre ângulos. Vamos analisar alguns pares de ângulos e estudar a relação que há entre eles. Então, primeiro ângulo, ângulos congruentes. Dois ângulos são congruentes quando apresentam a mesma medida. Então, observe o par de ângulos abaixo. Então, eu tenho esse e tenho esse aqui. Reparem
que aqui a nomenclatura dele é BAC, é o nome dele, mede 78. E o outro aqui é DEF, também mede 78. Sendo assim, esses dois ângulos são congruentes. Dizemos que os ângulos BAC e DAF são congruentes. Indicamos isso quando botamos eles em referência e botamos 3 tracinhos no meio deles. Então, esse símbolo de 3 tracinhos representa que são congruentes. Ângulos consecutivos. 2 ângulos são consecutivos quando apresentam o vértice e um lado em comum. Então, observe os pares abaixo. Então, eu tenho aqui 2 ângulos juntos, tá? Um verde e um rosa. Então, primeiramente, ele tem que ter um vértice e um lado em comum. Então, o vértice, com certeza, está em comum. E eu tenho essa linha aqui do meio, essa semi-reta aqui, ó. É um lado, dá em comum. É tanto para o lado daqui do B, como para o lado do C. Porque aí a gente lê BOA e AOC, quer dizer, AO ou OA, tanto faz, é o lado que está em comum. E o vértice, que é o ponto, que é O, entre eles. Então, os ângulos AOC, olha só, e AOB, né, AOC e AOB, ou BOC e A e COA, também poderia ser chamado assim. Tem em comum o lado OA e o vértice O. Então, podemos dizer que os ângulos AOC e AOB são consecutivos. Ângulos adjacentes. 2 ângulos são adjacentes quando apresentam o vértice e cada lado em comum. Não contém pontos internos em comum. Então, vamos ver os pares. Então, está aqui. Então, eu tenho o vértice em comum, mas não tem mais nenhum outro ponto em comum. E tem o lado que é em comum, que é o OA. Fora isso, não tem mais nada que ligue eles. Não tem nenhum outro ponto, ou outro ângulo, ou outro lado para dizer que eles têm em comum. Então, os ângulos AOC e AOB têm em comum o lado OA. Está aqui, O é a linha do meio. O vértice O, porém não tem pontos internos em comum. Então, podemos dizer que os ângulos AOC e AOB são adjacentes. Agora, se por acaso tivesse um ponto que eles tivessem em comum, além do vértice, aí não seria mais adjacente. Ângulos complementares. 2 ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é 90. Então, observe os pares dos ângulos abaixo. Então, eu tenho 2 aqui. Então, eu quero ver se a soma desses 2 faz uma medida de 90. Se fizer a medida de 90, são complementares. Então, 27 com 63 dá 90. Então, esses 2 aqui são ângulos complementares, porque a sua soma de suas medidas é 90. Então, a soma das medidas do ângulo BAC e FED é 90. Então, são chamados de ângulos complementares. Ângulos suplementares. 2 ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180. Quer dizer, é parecido com complementares, só a diferença é que o seu valor é o dobro. Então, eu tenho 2 medidas aqui. Se eu somar as duas e der 180, são suplementares. Se não der, não são. Então, 105 com 75 dá 180. Então, são suplementares. A soma de suas medidas, AOB
e PNQ é 180. Então, eles são ângulos suplementares. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos representam o vértice em comum e os lados de um deles são semi-retas opostas do lado da outra. Dizemos que os ângulos são opostos pelo vértice. Então eu estou com um desenho aqui. Então eu tenho duas retas. Formam dois ângulos. E esses dois ângulos são opostos, porque são lados diferentes. Ó, esse está indo para cá e esse está indo para lá. Só que eles têm em comum o vértice. Se não tiver esse ponto em comum, os dois não são opostos. Então lá, observe a figura destacada, o verde e o laranja na figura a seguir. Então está aqui os dois ângulos. Então lá, as semirretas EA e ED são opostas, assim como as semirretas EB e EC. Quer dizer, uma que vem para baixo, outra sobe, uma sobe e a outra desce. Então vão para direções diferentes, por isso são opostas. Tá? Podemos dizer que o ângulo AEB e CED são opostos pelo vértice. E oposto pelo vértice é OPV. Os dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm medidas iguais. Então, esses dois aqui, por mais que são opostos, não estão indo pela mesma direção, mas os seus valores são iguais. Vamos lá, exemplo. Vamos determinar o valor de A mais B no esquema ao lado. Repare que A e B são medidas de ângulo opostos pelo vértice, então podemos concluir que A é igual a B. Então está aqui o desenho. Então ele diz que A e B são opostos, então quer dizer que A tem o mesmo valor que B, ok? E a parte de cima aqui está dizendo que tem 120. Então eu tenho 120 e dois valores desconhecidos. Assim, basta determinar o valor que há de A para calcular A mais B. Note que o ângulo A e 120 são suplementares. Então, podemos escrever. Então, quer dizer, pegar esses dois aqui, ó, seguindo uma reta, vai dar uma linha de 180. Então, somando os dois, vai dar 180. Mesma coisa se eu quisesse fazer com B. Ó, B e ele vai dar uma linha de 180. Então, eu poderia também pegar B mais 120. Só que o exemplo aqui é A mais 120. Então, eu peguei A mais 120 igual a 180. Então, significa que A é igual a 120, 180 menos 120. E aí, A vai ser 60. Se A é 60, B também é 60, porque A é igual a B. Assim, A mais B significa 60 mais 60, que é igual a 120. Por incrível que pareça, deu o valor que está aqui em cima. Ok? Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Quando duas retas paralelas são cortadas por uma outra reta, que é a reta transversal, formando ângulos que apresentam algumas relações especiais. Observe o esquema abaixo. Então eu tenho aqui o desenho. As duas retas paralelas, R e S, e a transversal cortando. Quando ela corta, ela forma 4 ângulos aqui na reta da R e mais 4 ângulos na reta S. Repare que cada uma está com uma cor, para poder representar que cada cor aqui é um ângulo. Então, no esquema ao lado, são ângulos identificados com mesma cor, são correspondentes. Quer dizer, possuem mesma medida. Então, quer dizer que B aqui
tem o mesmo valor que F. A tem o mesmo valor que E. Que C tem o mesmo valor que G. B e F, como eu já falei. E D tem o mesmo valor que H. Ok? Ângulos alternos e internos são pares de ângulos localizados em lados opostos da reta transversal, na parte interna da reta paralela, e têm a mesma medida. Então está aqui o desenho. Então, ó, a parte interna, quer dizer, entre as duas retas. Então, quer dizer, esse tem o mesmo valor que esse, A e G. E F tem o mesmo valor que D. Então, aqui, ó, são pares ângulos alternos internos, A e G e D e F. Ângulos alternos externos são pares de ângulos localizados no lado oposto da transversal, na parte externa da reta paralela, e têm a mesma medida. Então tá aqui, ó. C e E, B e H. São pares alternos C e E, B e H. Então, lá, pode reparar, quando está aqui dentro é interno, quando está fora é externo. Então, exercícios. Caderno 2. Questões do livro, página 345, questões do 1 ao 3 e 346, questões do 4 ao 6. Colocar os cálculos no caderno e me mandar as fotos e exercícios prontos. Observação: quem não tem o livro físico pode consultar o livro digital na plataforma PH. Um abraço a todos, até a próxima.